contar para vocês a novidade que a gente tá na English Box. A gente tá começando agora um audiobook club. E por que que eu escolhi fazer um audiobook club ao invés de fazer um book club? Porque eu queria fazer um clube do livro, porém, meu principal objetivo, né, na comunidade é que vocês treinem conversação, que vocês treinem a comunicação em inglês. E daí eu fiquei pensando que talvez eu criar um clube do livro ia fazer vocês lerem mais ainda do que vocês já estão acostumados a ler. E eu não quero que vocês só fiquem lendo inglês, eu quero que vocês usem, né? E para falar inglês tem que ouvir inglês, etc. Então, eu falei assim, bom, fiquei pensando bastante tempo, né, como que eu poderia fazer isso, e deixei numa conclusão, fazer um audiobook club, porque daí vocês têm esse contato, né, com os alunos, né, vão ter esse contato com o inglês falado e não com o inglês escrito. Por ser um audiolivro que a gente tem no YouTube mesmo, né, para assistir, fica fácil, então de todo mundo ter esse acesso, não precisa comprar um livro e etc, não precisa de nada muito específico, uma edição específica e tal, eu consigo compartilhar, né, o link com todo mundo e todo mundo assistir lá o mesmo vídeo, né, ter acesso ao mesmo audiobook. Então a gente está começando com Robin Hood, que tá muito legal. É um livro mais curto, propositalmente, porque a gente está testando, né, esse formato e vendo se os alunos gostam. E como é um livro que o livro inteiro, se eu não me engano, tá dando 59 minutos, né, 1 hora aí. Então vocês têm aí a oportunidade de ouvir e ouvir novamente. Então tá sendo bem legal trabalhar com isso. Eu preparei todo um vocabulário e fiz uma introdução, né, fiz já a aula introdutória para eles entenderem, né, que época que surgiu, né, essa lenda, né, e tem alguns falsos cognatos já, né, porque, por exemplo, lenda é legend, e aí a gente vê legend e acha que é uma legenda, quando legenda é subtitle, né, ou closed captions, que é o que tem aqui no YouTube. O livro em si, né, o audiobook em si, tá muito tranquilo de ouvir, porque ele tá pausado, né, uma pessoa que fez uma leitura muito boa, e então dá para ouvir devagar, né, prestar atenção no jeito que a pessoa tá falando cada coisa, dá para ouvir mais de uma vez cada capítulo. E se você ativa, né, as closed captions, você consegue ver a palavra por escrito também, o que eu achei interessante também para os alunos terem esse contato, né, com a palavra, né, com vocabulário novo, etc. Principalmente porque às vezes tem algumas palavras, por ser uma coisa mais medieval, né, mais medieval, assim, às vezes tem algumas palavras que a gente não usa mais tanto. Cara, eu tô muito animada com esse projeto. A English Box, né, inteira tá sendo muito pensada nesse sentido de você começar a conversar desde o nível mais iniciante, né? Não ter esse negócio de, só vou aprender isso quando eu tiver no nível avançado. Não, 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 não. Vamos conversar, vamos falar, vamos desbloquear essa habilidade, né, da conversação. Porque não adianta a gente só ficar aí assistindo coisa dublada. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter esse contato, né, com uma coisa que está sendo muito bem feita, né, um áudio, né, que está muito limpo, muito tranquilo para entender, eu acho interessante a gente trabalhar com ele, porque é um áudio real. Também não é um áudio, né, não tem ali um negócio muito, como eu posso dizer, muito fictício, né? Porque às vezes a gente encontra isso nos livros didáticos, né? Pessoas que falam muito devagar, e daí acaba que quando você cai no mundo real, você fala assim, poxa, mas o jeito que essa pessoa fala é totalmente diferente do que eu tô acostumado. Então, não, é um jeito de você ir se acostumando com a velocidade real, com o connected speech, todas essas coisas que fazem parte, né, do dia a dia do nativo. E porque o objetivo não é necessariamente você falar igual nativo, mas você entender o nativo falando. Eu sempre falo isso com meus alunos. Se você falar devagar, pode até dar certo, mas nem sempre eles, mesmo falando devagar, eles conectam as palavras. Então você precisa entender como que isso funciona para daí conseguir se comunicar, né? E essa parte da conversação é muito papum. Então você ouviu, já tem que responder. E aí eu acho que é onde todo mundo se perde um pouco, né? Então treinar isso é importante. Eu acho que essa parte de ouvir bastante ajuda a gente a treinar essa conversação, treinar essa, sabe, essa rapidez, assim, né? Então, você ouve a primeira vez, talvez você vai entender o contexto. Aí, na segunda vez, você vai falar assim, poxa, agora entendi mais palavras, entendi mais frases. E daí, se você ouve uma terceira vez a mesma coisa, você fala assim, poxa, entendi o contexto. Posso não conseguir transcrever, nunca é esse o objetivo, tá? Não é transcrever tudo que você ouviu, não. Posso não conseguir fazer isso, mas eu consigo, entendendo o contexto, né? Consigo responder.
Então, às vezes, você pegou palavras o suficiente ali para conseguir responder, para conseguir continuar essa conversa. E é sempre esse o objetivo da gente. Então, tá bem legal. Se você tiver, né, inclusive, vontade de participar desse Audiobook Club, vou deixar aqui no link, aqui na descrição, né, o link da comunidade. E, cara, é legal. Eu tenho vontade de fazer, assim, livros maiores mais pra frente, mas primeiro vamos começar com livros que a gente consegue repetir algumas vezes, porque eu acho que a gente vai pegando costume, daí vai tudo fazendo mais sentido mais pra frente, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a comunidade, sobre como que eu tô organizando o Audiobook Club, coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. Ok? Pessoal, era isso. Queria só contar essa novidade. I'll see you next video. Bye!